E agora a gente chega em um dos conteúdos mais temidos dos alunos de inglês, que são as horas. Mas eu prometo que eu vou facilitar para você e eu espero que você consiga sair dessa aula falando as horas em inglês hoje. Então vamos lá. Para perguntar, né, que horas são, eu vou sempre usar a expressão What time is it? What time is it? Então, que horas são? E aí, para responder, a gente tem duas formas. A gente tem a forma britânica, que é a original, portanto, um pouco mais complicada, e a gente tem a forma americana, que graças a Deus é bem facilitada e é muito facinha. Eu vou ensinar as duas formas para vocês, começando com a britânica, que é um pouquinho mais difícil de entender, mas como eu disse, eu vou facilitar para vocês agora. Então a gente tem aqui um relógio. É importante que se você não sabe olhar a hora nesses relógios de ponteiro, que você pause aqui a aula agora, vá pesquisar no YouTube como que olha hora em relógio de ponteiro e volte depois, porque eu preciso que você saiba olhar as horas no relógio analógico para poder entender como que funciona todo o esquema. Mas, se você já sabe, né, olhar as horas em relógio de ponteiro, então a gente já pode começar. E a gente tem aqui, então, o nosso reloginho, né, inteiro, e a gente vai pegar ele e dividir ele ao meio. Dividindo ele ao meio, do lado direito do nosso relógio, a gente vai usar a palavra past. Como assim, Lindsay? Então, vamos supor que o ponteiro pequenininho está no número 3 e que o ponteiro grande está no 12, ou seja, são 3 horas. Então, são 3 o'clock. It's 3 o'clock. Mas, se o ponteiro pequeno estiver no 3 e o ponteiro grande estiver no 1, isso quer dizer que são 3 e 5. Em outras palavras, eu posso dizer que faz 5 minutos que se passaram das 3 horas, certo? Então, é essa linha de raciocínio que eu quero que você tenha. Past significa passado, né? Então, eu sempre vou começar do jeito britânico, falando os minutos e depois a hora. Então, eu vou começar falando 5 past 3. Então, faz 5 minutos que se passaram das 3. Então, se for 3 e 5, it's 5 past 3. E a gente vai fazer isso com todos os números, né? Então, 5, 10, 15, 20, 25, até chegar no 6, né? Até o ponteiro grande chegar no 6, que seria, então, por exemplo, 3 e meia. E aí, para falar esse meia, né? 3 e meia, a palavra meia em inglês é half. Half. Inclusive, escreve half, mas não se fala half, tá? Pelo amor de tudo. É half. E aí eu vou falar, então, se forem 3 e meia, it's half past 3, tá? Então, half past 3. A partir do 6, então, do lado esquerdo do nosso reloginho, a gente vai parar de usar a palavra past e a gente vai começar a usar a palavra to. Esse to é como se fosse para. Então, sabe quando em português a gente fala, são 15 para as 4, né? Se for 3 e 45, são 15 para as 4. É essa linha de raciocínio que eu quero que você tenha. Então, a partir ali do 7, né? Se o ponteiro grande estiver ali no 7, em vez de eu falar que faz X minutos que passaram de Y hora, eu vou falar que faltam tantos minutos para a próxima hora. Se o ponteiro pequeno estiver ali no 3 e o ponteiro grande estiver no 10, isso significa que faltam 10 minutos para as 4. Ou seja, it's 10 to 4. Então, it's 10 to 4, que é a próxima hora. Então, são 10 para as 4. Certo? Então, eu vou seguir assim com todos os números até chegar lá no 12, que aí vai ser uma hora completa de novo, e eu vou voltar a usar a palavra o'clock. Só tem mais um detalhezinho. Quando o ponteiro grande estiver no 3 ou no 9, eu não vou falar 15, que seria o certo, né? Então, tipo, 15, por exemplo, 3 e 15 ou 15 para as 4. Eu vou usar outra palavrinha. Que palavrinha é essa? Então, a gente tinha dividido, né, ali o nosso relógio no meio. Agora, a gente vai dividir de novo, né? Agora na horizontal. Fazendo isso, eu vou ter ali 4 partes, né, de um relógio. Quanto que vale cada partezinha dessa, levando em consideração que a hora inteira tem 60 minutos?
Aula de matemática agora. 15 minutos. Então, cada 15 minutos é 1/4 de hora. Então, 1/4 de hora são 15 minutos. Ou seja, quando os ponteiros grandes estiverem ali ou no 3 ou no 9, isso significa que é, então, que faz 1/4 de hora que se passou das 3, ou falta 1/4 de hora para a próxima hora. Eu sei que é meio bagunçado, mas eu juro que o jeito americano é mais fácil de falar. Então, calma aí que vai dar tudo certo. Então, se for 3:15, it's 3:15. E se for 15 para as 4, it's 3:45. Ufa, meio complicado, né? Mas calma lá que o jeito americano vai facilitar tudo para vocês. Antes disso, deixa eu fazer aqui alguns adendos ainda sobre o jeito britânico. Então, quando for uma hora cheia, né, quando o ponteiro grande estiver ali no 12, eu vou falar o'clock. Então, it's tananã, o'clock. It's 3 o'clock. Se o ponteiro grande estiver no 3, it's 1/4 tananã. Aqui nesse exemplo, it's 3:15. Se o ponteiro grande estiver no 6, eu vou usar a palavra half. Então, it's 3:30, por exemplo. E se o ponteiro grande estiver no 9, eu vou usar it's 1/4 a próxima hora. Nesse caso aqui, it's 3:45. E aí a gente volta desde o começo. Então, o'clock, quarter, half e quarter. E aí, vale fazer mais um adendo importantíssimo sobre as horas em inglês, e isso não interessa se é americano, se é britânico, se é australiano, canadense, não interessa. No inglês, não existe 24 horas, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. Então, se são 3 da tarde, a gente pode dizer que são 15 horas. Isso no inglês não existe. Então, não existe 15 o'clock. Não, as horas elas vão até o 12 e depois elas voltam para o 1 e vão até o 12 de novo. Então elas são separadas em 2. E para diferenciar, então, por exemplo, 7 da noite e 7 da manhã, os dois são 7, né? Não tem um é 7, o outro é 19. Então, para diferenciar, a gente usa AM e PM. AM significa antemeridium, vem do latim, que significa antes do meio-dia. E PM significa post-meridian, que é depois do meio-dia. Então, da meia-noite até as 11h59, a gente vai usar AM. E do meio-dia até as 23h59, a gente usa PM. Então, se agora são 3 da tarde, it's 3 p.m. E se fosse 3 da manhã, it's 3 a.m. Ok? Isso facilita muito quando a gente vai marcar algum encontro, alguma reunião, alguma coisa que eu preciso ter um horário marcado, para a pessoa não confundir, a gente não ir para o evento em horários separados, a gente pode deixar bem claro se é AM ou PM. E falando em marcar um compromisso, se eu precisar usar uma preposição para falar de horas, sempre vai ser a preposição at. Então, aqui a gente tem esses dois menininhos e o loirinho ele está marcando uma briga com o moreninho. E ele vai falar assim para ele, então, ó, Friday at noon, you and me. Então, ele está marcando uma briga para que dia da semana? Isso mesmo, sexta-feira, at noon. Que hora que é essa? Noon, que não é número nenhum. Noon é meio-dia. Inclusive, lembra que lá na nossa primeira aula a gente aprendeu que boa tarde é good afternoon. After significa depois. Noon, meio-dia. Ou seja, você começa a dar good afternoon a partir do meio-dia. Então, noon é meio-dia. Então, aqui ele está marcando a briga para sexta-feira, at noon, às 12 ou ao meio-dia. Então, lembra que eu falei que no português a tradução é mais flexível, mas no inglês sempre vai ser at, quando eu quiser falar de horários. Outra coisa que é importante mencionar também é que o o'clock a gente só vai usar quando a pessoa perguntar que horas são. Então, se for uma hora cheia, eu vou usar o o'clock. Por exemplo, it's 2 o'clock. Se a pessoa perguntar, por exemplo, what time is it? Eu posso responder, então, it's 2 o'clock. Então, são 2 horas em ponto, são 2 horas cheias.
Agora, se eu for marcar um encontro que vai começar às 2, eu não posso usar o o'clock porque pode ser que a pessoa é, chegue no lugar no horário errado. É claro que na maioria das vezes você não vai marcar alguma coisa para começar às 2 da manhã, então vai ser meio implícito que vai ser 2 da tarde. Mas se fosse 7, 8, por exemplo, que dá para ter eventos tanto de manhã quanto à noite, então é bom que você deixe explícito qual horário que é aquele. Então, no caso de eventos, em vez de eu falar it will start at 2 o'clock, eu posso dizer it will start at 2 p.m. e ser bem específica no horário para não ter problema nenhum. Então, claro que eu posso usar it will start at 2 o'clock, mas a pessoa pode ficar um pouco confusa se ela não estiver totalmente por dentro do contexto. Então, é preferível que você use sempre AM ou PM com relação a marcar horários. Combinado? Dito isso, a gente pode avançar para o jeito americano, que, graças ao bom pai, é muito mais fácil de dizer. Por quê? É muito mais simples, você só vai dizer ali os números. Então, se fosse 1 hora, it's 1 o'clock, normal. Se fosse 3 e 5, em vez de eu ter que falar it's 3 e fazer toda uma matemática na sua cabeça, você não precisa, é só falar it's 3:05. Nesse caso, a gente tem o all 5 aqui. Lembra que eu falei também lá na nossa aula de números que esse zero à esquerda ele é muito importante, tão importante que ele precisa ser mencionado? Então, aqui nesse caso, eu vou usar o all, né, para não parecer que é 3:05, né, para parecer que não é 3:50, por exemplo. Então, para não ter perigo de confundir, it's 3:05. Agora, números maiores, a partir do 10, né? Então, se fosse 5 e 10, it's 5, 10. Simplesmente. 5, 10. Não precisa nem falar e, né? Que a gente falaria 5 e 10. Não é nem 5 and 10. Não, é só 5, 10. Pronto. It's 5, 10. 6:30. It's 6:30. 6:30. Então, pronto, é só você lembrar como é que fala todos os números, até os 60, pelo menos, né? Até os 59, e você já sabe falar qualquer horário. Então, 3:45, em vez de eu ter que pensar que faltam um quarto de hora para as 4 e ter que falar it's 3:45, não, é só falar it's 3:45. Muito fácil, né?